Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. Estamos vivendo o tempo da Quaresma, esse tempo maravilhoso, o tempo de graça em que o Senhor nos chama para estar mais perto dele, para ouvir a sua palavra, para nos dedicarmos à oração, ao jejum, nos dedicarmos à esmola. Mas neste tempo de recolhimento que devemos fazer durante a Quaresma, temos uma grande luz que brilha, é a festa da Cátedra de São Pedro, que hoje nós celebramos. Sim, nós recordamos hoje o primeiro dos apóstolos por um motivo muito especial. Jesus está conversando com o povo e diz assim: quem o povo diz que eu sou? Cada um responde uma coisa, mas Jesus gira a pergunta para eles e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Silêncio. E aí é Pedro que se levanta. É Pedro que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz então a Simão, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Celebrar a Cátedra de São Pedro é celebrar esse grande mistério deste pescador, deste homem escolhido por Deus. E aí nós vemos que Pedro, na verdade, não tinha nada de extraordinário. Ou melhor, aos nossos olhos não tinha nada de extraordinário, muito pelo contrário, traiu Jesus, era um homem violento, lembra da história da espada lá que decepou a orelha? Então, era um homem cheio de defeitos, a gente vê isso nos evangelhos. Os evangelhos não escondem a fraqueza do primeiro, do príncipe dos apóstolos, não escondem as suas fragilidades nos Atos dos Apóstolos, mas é exatamente aí que reside o mistério da eleição. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos instituí para que vades e deis fruto em abundância. A celebração da Cátedra de Pedro é celebrar o mistério do Cristo, do Filho de Deus, daquele que é a fonte de toda a sabedoria, que quis escolher Pedro, assim como quis escolher muitos homens ao longo da história. Cada um de nós somos chamados a uma vocação, mas hoje falamos dessa vocação especial de Pedro, cujo sucessor hoje no nosso tempo é o Papa Francisco. Muitas pessoas, dentro e fora da igreja, têm medo da chamada infalibilidade papal, como se fosse algo que esmagasse a opinião de cada um, como se todos tivessem que se submeter às tiranias do Papa Francisco, o que ele pensa, o que ele sente, agora vira lei. Nada de mais enganado é isso. Não é assim. O Papa Francisco não pode orientar a igreja segundo a sua vontade. O Papa Francisco, assim como todos os sucessores antes dele e os que virão depois dele, devem escutar o Evangelho, devem escutar a tradição da igreja e tornar-se a voz para confirmar o caminho do Senhor, certos da assistência do Espírito que Jesus deu a Pedro. As chaves foram dadas a Pedro, não foi a André, o primeiro a ser chamado, não foi a João, o que mais amava o Senhor, a Tiago, o forte, não foi. Por que chamou Pedro? É o mistério da eleição divina, mas Jesus escolheu Pedro. Jesus quis escolher aquele homem, assim como quer escolher ainda hoje muitos para segui-lo. O chamado, a vocação, a nossa vocação é sempre um mistério. E nós devemos nos abrir a este grande e maravilhoso mistério. Sabemos que a nossa igreja hoje vive tempos difíceis, dividida ao longo desses 2000 anos da nossa história, né? Teve o grande cisma depois do primeiro milênio entre Oriente e Ocidente, depois tivemos no século XVI a separação das igrejas protestantes. Sabemos que ainda muitas vezes continuamos a partir o corpo de Cristo, que é a sua igreja, não para dar de comer ao povo de Deus, como ele muito gostaria, mas para satisfazer nossas próprias vontades. Precisamos rezar pela unidade da igreja, e a unidade da igreja se dá na pessoa de Pedro, naquele que Cristo escolheu para confirmar os seus irmãos, os demais apóstolos. Meu irmão, minha irmã, rezemos hoje pelo Papa Francisco, rezemos hoje pela Cátedra de Pedro, essa instituição querida por Cristo,
para ser sinal da nossa unidade. E cada um de nós também, olhando o exemplo de Pedro, olhando a sua vida, façamos esta pergunta a nós mesmos: a que me chama o Senhor? Porque todos nós precisamos responder a esta pergunta. Quem é Jesus para você? Sinceramente, quem é Jesus para você? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe aqui nos comentários uma oração, um pensamento seu a respeito do Papa Francisco. Vamos rezar pelo nosso Papa. Sim, sim, sim. Sim, é como Pedro também tem seus defeitos, não é perfeito, mas tem a assistência do Espírito Santo. Desafia a igreja? É verdade, desafia. Mas nós somos todos impulsionados pelo Espírito Santo e temos a certeza que em 2000 anos vamos continuar no caminho do Senhor. Deixe o seu comentário, faça a sua oração. Vamos crescer na nossa fé, na nossa alegria de sermos cristãos católicos. Um beijo no coração e boa semana.